Educação à distância, mudando realidades. Olá, aluno, olá, aluna. Seja bem-vindo, bem-vinda à terceira aula da disciplina Teorias Educacionais. Na aula de hoje, você vai estudar uma teoria muito importante para pensar o processo educacional, que é a teoria histórico-cultural, que foi formulada no final do século XX pelo psicólogo russo Levi Vygotsky. Os conteúdos selecionados para a aula de hoje foram a teoria histórico-cultural e o desenvolvimento humano, porque essa teoria vai debater e explicar como é que o homem se desenvolve. O objetivo da aula é que você possa entender a forma como a teoria histórico-cultural compreende o homem e o seu impacto na prática pedagógica docente. Por quê? Na unidade 1, quando você estudou as diferentes tendências pedagógicas, você deve ter observado que cada uma dessas tendências compreende o homem, o aprendizado, o ensino de uma forma diferente. E agora que nós vamos falar especificamente sobre a teoria histórico-cultural, eu faço uma pergunta para você. Como será que essa teoria compreende o homem? Como é que essa teoria compreende o desenvolvimento? Como essa teoria compreende o processo de ensino e aprendizagem? Eu espero que ao final desta unidade você tenha respostas para todas essas questões. Então vamos lá? Bem, a teoria histórico-cultural, como eu disse, ela surgiu no final do século XX, formulada pelo psicólogo russo Vygotsky. Claro, Vygotsky ele também teve contribuições de outros colegas, como por exemplo Leontiev, Davidov. Essa teoria histórico-cultural, ela contraria as teorias inatistas na época, porque ela propõe uma nova forma de compreender o homem. Então, essa teoria ela vai dizer que o homem, não tem só a influência do seu biológico, que o homem é um ser histórico, um ser cultural. Então, depende do lugar onde ele está inserido, depende do lugar onde ele nasce, as pessoas com as quais ele convive, os objetos culturais que ele tem acesso. Então, ela vem contrariar as teorias de cunho inatistas que eram vigentes e muito fortes ainda no século XX. Essa teoria, ela compreende o homem como ser histórico e cultural, que se desenvolve na relação estabelecida com o meio, nas relações sociais. Então, o outro, o sujeito, tem muita importância para a teoria do Vygotsky. Nós nos formamos, nós nos constituímos por meio do outro. E aí, o diálogo também vai ser importante. Lembra que na unidade 2 nós falamos sobre o diálogo tão caro ao Paulo Freire? O diálogo também é muito importante para a teoria histórico-cultural, porque nós nos constituímos nas relações sociais estabelecidas com os outros, estabelecida com o meio. E claro que essas relações sociais perpassam aí também pelo diálogo. Aí eu trouxe aqui uma citação da professora Sueli Mello, que é uma grande estudiosa brasileira da teoria histórico-cultural. Ela diz assim, olha, o homem não nasce humano, veja bem. Então, nós nascemos e essa humanidade, ela é conquistada a partir das relações que nós estabelecemos. A professora Sueli Mello complementa, a sua humanidade é externa a ele, por isso que o meio, por isso que as relações sociais são tão importantes. Então, essa humanidade é externa ao homem e é desenvolvida ao longo do processo de apropriação da cultura. Vou até grifar aqui a palavra apropriação, que é uma palavra muito importante para a teoria histórico-cultural, porque segundo essa teoria nós nos apropriamos. Então o aprendizado ele é de fora para dentro. Nós vamos nos apropriando, daqueles objetos culturais, da cultura, e nós vamos internalizando, este processo. Então é um processo de apropriação que as novas gerações encontram ao nascer, acumulada pelas gerações precedentes. Cultura essa que é, portanto, peculiar ao momento histórico em que o indivíduo nasce e ao lugar que ocupa nessa sociedade. E aí, claro, que a formação humana, esse processo de desenvolvimento das funções psíquicas superior vai depender muito do local onde esse sujeito nasce, das relações estabelecidas, se ele tem acesso
aos bens culturais, né, de alto nível, por exemplo. Tudo isso deve ser levado em consideração quando a gente compreende o desenvolvimento humano, a formação humana, a partir da teoria histórico-cultural. Então, qual é a tese defendida pela teoria histórico-cultural? É que o bom ensino é aquele que se adianta ao desenvolvimento. E aí eu faço uma pergunta para você, que além de aluno, é professor, é professora, provavelmente na educação básica, também alguns com certeza no ensino superior. Como está sendo, né, o seu ensino? Porque para a teoria histórico-cultural, o bom ensino é aquele que se adianta ao desenvolvimento. Veja que as outras teorias inatistas acreditavam que primeiro o sujeito tem que se desenvolver num processo natural para depois aprender. Vem o Vygotsky que diz que não, que é exatamente o contrário. Porque primeiro o sujeito ele aprende e à medida que ele aprende, ele vai se desenvolvendo. Então veja como a escola tem um papel importante. É a partir das situações que o professor proporciona que vão gerar ali o aprendizado e a partir desse aprendizado o ser humano ele vai se desenvolvendo. Mas se o bom ensino, né, é aquele que se adianta ao desenvolvimento, a gente tem que pensar em que tipo de ensino a gente vai oferecer. Quais serão as práticas pedagógicas que nós iremos desenvolver em sala de aula? E aqui eu trago uma outra citação da Sueli Mello, quando ela diz: por isso é que Vygotsky conclui que o bom ensino não é aquele que incide sobre o que a criança já sabe ou é capaz de fazer, mas é aquele que faz avançar o que a criança já sabe, ou seja, que a desafia para o que ela ainda não sabe ou ainda não é capaz de fazer sem a ajuda de outro. E aí eu pergunto novamente para você, professor, para você, professora. Quando você prepara, né, está planejando a sua aula, você pensa em levar atividades que o aluno é capaz de desenvolver sozinho, que o aluno já sabe fazer, ou você pensa em propor situações que o aluno ele ainda não consegue realizar sozinho, mas com a ajuda de um sujeito mais experiente, que pode ser você, que pode ser um colega de sala, ele consegue realizar. Porque para a teoria histórico-cultural é esse que é o bom ensino, porque aquilo que o aluno já sabe, ele já sabe e pronto. Então já sabe, ele já avançou até ali. Mas a função do professor, na perspectiva da teoria histórico-cultural, é fazer com que esse aluno vá além daquilo que ele já sabe. E, para ir além, o professor precisa propor situações que vão favorecer o desenvolvimento, né, de ações que ele pode desenvolver no futuro, né, mas que neste momento ele só consegue desenvolver com a ajuda de um sujeito mais experiente. Então, o bom ensino é aquele que incide sobre o que a criança ainda não sabe. E a partir disso, na teoria histórico-cultural, nós temos esses dois conceitos, que é a zona de desenvolvimento real, que é aquilo que a criança, é aquilo que o aluno é capaz de fazer sem a ajuda de um outro sujeito, ou seja, ele já sabe. Se já sabe, ótimo, pronto. Mas o bom ensino para essa teoria é aquele que vai incidir aqui, ó, na zona de desenvolvimento proximal ou potencial. Por quê? Porque é o ensino que incide nessa zona que vai potencializar o desenvolvimento humano. Ter essa perspectiva enquanto professor é fundamental. Então, o professor ele atua como o sujeito mais experiente da relação, né, atuando sempre de forma colaborativa com o aluno. Então, como ocorre? Lembra que lá no início eu perguntei como é que a teoria histórico-cultural compreende o homem, como é que ela compreende o desenvolvimento, o ensino e a aprendizagem. Assim, entender o que seja o desenvolvimento infantil na perspectiva da teoria histórico-cultural implica assumir que existe sim, né, uma linha histórico-cultural do desenvolvimento que se diferencia da sua linha biológica. Para desenvolver-se culturalmente, é preciso apropriar-se dos significados historicamente produzidos nas atividades humanas. Então, esse processo de desenvolvimento passa pelo processo de aprendizagem, e que é um processo interpessoal, que é transformado num processo intrapessoal. Então, todas as funções superiores originaram das relações reais entre
os indivíduos. Como eu disse no início, primeiro, de fora, são nas relações estabelecidas com o meio, são nas relações estabelecidas com o sujeito. E aí, a partir dessas relações, eu vou internalizar e aí sim eu vou me apropriar desses objetos culturais aí, né, que foram construídos ao longo da humanidade. E é neste processo que eu vou me humanizando, que eu vou me tornando homem, né, no sentido da teoria histórico-cultural. E quem seria este professor na teoria histórico-cultural? Porque o professor tem um papel bem importante na teoria histórico-cultural. Ele é o sujeito do processo de ensino e de aprendizagem, sujeito que organiza a atividade de ensino. Então, o professor, ele não é o facilitador. O professor é aquele que organiza a atividade de ensino, esta sim assumindo o papel de mediação entre os dois polos da relação. Ou seja, buscando estabelecer a relação entre o imediato, que são os conhecimentos empíricos que os educandos trazem de suas vidas, e o mediato, que são os conhecimentos teóricos que o professor quer ensinar para o estudante. Então, o professor é aquele que vai organizar o processo educacional, sempre levando em consideração, né, em trabalhar aquilo que o aluno não sabe no momento, mas é capaz de realizar com a ajuda de um sujeito mais experiente. Então, qual seria o papel da escola dentro da teoria histórico-cultural? O papel da escola é criar condições para que os sujeitos se apropriem por meio de mediações planejadas e intencionais dos conhecimentos produzidos pela humanidade. Vejam bem a palavra intencional. Então, o trabalho do professor não pode ser, vou fazer isso na sala, nem pensou, nem refletiu, chegou lá e fez. Não, a nossa ação é uma ação planejada, é uma ação intencional para a formação desse sujeito, que, claro, né, nessa perspectiva da teoria histórico-cultural também vai ser um sujeito crítico. E a escola, ela tem um papel essencial enquanto forças motoras do desenvolvimento da consciência. Outro conceito muito importante dentro da teoria histórico-cultural é o conceito de atividade. A gente usa muito o termo atividade no nosso dia a dia. Mas esse termo atividade é usado dentro da teoria histórico-cultural com outro sentido, com outro significado. Não é qualquer ação para a teoria histórico-cultural que pode ser chamada de atividade. Então, o que é atividade? O próprio conceito de atividade é importante que seja compreendido devido às implicações pedagógicas que envolve. Leontiev chama atividade não a qualquer fazer do sujeito, mas aquele fazer que possui um sentido para o indivíduo que realiza. Então, veja bem, a atividade, porque sempre que nós vamos realizar alguma ação, essa ação tem um objetivo, né? Tem um objetivo final. Para aquela ação ser considerada uma atividade, é preciso que as minhas motivações se coincidam com o objetivo geral daquela atividade. Então, eu preciso estar motivada. Então, a motivação é muito importante também para a teoria histórico-cultural. E aí eu pergunto, quais são as motivações dos nossos alunos para realizar as atividades que a gente propõe? Será que as motivações pessoais deles têm relação com o objetivo final daquela atividade? Porque só assim é que aquilo que está sendo desenvolvido vai poder ser chamado de atividade. Se não, é um exercício, é qualquer outra ação, menos atividade nessa perspectiva que nós estamos discutindo aqui hoje. Então, o motivo da realização deve coincidir com o objetivo final da ação para ser atividade. Então, aqui entra os interesses, os desejos, os motivos. Aí vocês podem perguntar, mas e se o aluno não tiver interesse? Se não tiver motivação? Então, e aí, qual é a minha função enquanto professor? Veja bem que aqui está dizendo que os interesses, as motivações são construídas socialmente. Então, na sala de aula, eu tenho que propor situações para que esses interesses, essas motivações que ainda não existem para esses alunos, que elas possam surgir. Este também é um dos papéis dentro da teoria histórico-cultural. Essas são as referências da nossa aula de hoje, mas nós temos o prazer de receber aqui hoje o professor do Instituto Federal de Rondônia, Campus Porto Velho, Zona Norte, que é o professor Jorge Washington, que é formado em administração,
mestre em psicologia, e no mestrado, o professor Jorge ele estudou a teoria histórico-cultural. Nós vamos conversar um pouquinho com ele sobre essa experiência de fazer uma pesquisa nessa perspectiva. Professor Jorge, muito obrigada por ter aceito o convite. O professor Jorge escreveu uma dissertação cujo título é Sentidos atribuídos à formação técnica integrada ao ensino médio para estudantes do IFRO. Vocês devem ter percebido na aula que a palavra sentido é muito importante para a teoria histórico-cultural, assim como a motivação. E a gente vai ouvir um pouquinho do relato do professor, como foi fazer essa pesquisa. Perfeito. Professor, obrigado pelo convite. Estou muito feliz de estar aqui com vocês, compartilhando um pouco da experiência. Como a professora comentou, o meu mestrado foi em psicologia e traduzindo de maneira bem sucinta e mais palatável para todos, a minha pesquisa buscou compreender o motivo pelo qual o aluno estuda. Então percebam que isso está na fala da professora, né? Atividade de estudo, motivo do estudo. Então nosso objetivo foi compreender por que esses adolescentes estão estudando nesse curso. E para executar essa missão, lançamos mão da psicologia histórico-cultural de Vygotsky. A primeira contribuição que eu gostaria de trazer, no sentido de corroborar a fala da professora, é a questão dos adolescentes. Então, nós procuramos compreender por que os adolescentes, já que trata-se do ensino médio integrado, por que os adolescentes estudam. Então, para que vocês compreendam melhor na prática essa questão da psicologia histórico-cultural, a gente parte da concepção do que vem a ser adolescente. Então é importante compreendermos que a própria adolescência, é um dos achados, uma das contribuições que eu trago na pesquisa, a própria adolescência vai variar de sentido e significado dependendo da cultura na qual o adolescente está vivendo. Então, na hora que falamos de um adolescente rico, é um tipo de adolescência, de um adolescente pobre, ou de um adolescente que vive na área rural e trabalha na área rural, ou de um adolescente indígena. Então, aqui, a primeira contribuição que eu procuro trazer para toda essa teoria que a professora Andréa trouxe, de maneira bem sucinta e com muita categoria, eu diria, é que a adolescência não é algo inato, não é algo que a gente nasce e vai naturalmente chegar nesse estágio de adolescência, culturalmente, comportamentalmente falando, certo? Então, é lógico que nós temos a questão biológica, todo adolescente tem uma questão de mudança biológica, mudança hormonal, que pertence a todo adolescente, biologicamente falando, mas quando falamos de aprendizagem, comportamento, cultura, cada adolescente, a partir de sua experiência cultural e social, vai se configurar de uma maneira distinta. Então, esse é o primeiro achado. Outra questão interessante é o sentido, o significado social e o sentido pessoal que cada um atribui à sua formação. Então, quando nós chegamos para um aluno e perguntamos por que ele estuda, a gente vai compreender que existe um significado social que é atravessado por um sentido pessoal. Então, assim, nós não teríamos tempo para dissecar todo esse conteúdo aqui nesse período dessa conversa, mas é importante compreendermos que a cognição e o afeto andam juntos. Trago como exemplo, apenas para simplificar essa fala, o seguinte exemplo: você chega para um adolescente, por exemplo, e pergunta para ele o que significa a casa dele, né? Então, para alguns adolescentes, a resposta da casa vai ser meu lar, meu templo, minha proteção, lugar de calma. E para outros adolescentes, a mesma casa, no significado social, a mesma casa vai ser um lugar de conflitos, vai ser um lugar de insegurança. Então, a partir da cultura, a partir das experiências concretas, cada um vai construir o seu sentido pessoal acerca de um determinado assunto. E aqui, o assunto que nós falamos é o sentido pessoal construído para a formação que o Instituto Federal oferta, certo? Então, é importante nós, como docentes, compreendermos que nós estamos constantemente negociando esse sentido com o aluno, ajudando o aluno, o docente, a aluna,
a construir esse sentido, tá ok? Então é isso, professora Andréa, assim, tentei trazer algumas informações práticas, né, para, quem sabe, exemplificar e dar um sentido mais prático para toda essa teoria que a senhora conseguiu de maneira brilhante sintetizar na sua aula. Muito obrigado mais uma vez. Eu que agradeço a sua presença aqui e com certeza vou disponibilizar o link da sua dissertação para que os alunos tenham a possibilidade de conhecer a sua pesquisa, de conhecer a sua dissertação. Muito obrigada, professor. E a gente se vê na nossa 4ª unidade. Até lá! Tchau! Educação à distância, mudando realidades.